Olá. Bom, hoje eu tô aqui ao vivo, querendo falar para vocês sobre algo que eu li nesse final de semana. No Estadão até coloquei a matéria aí para vocês lerem a matéria antes desse momento ao vivo aqui. E o que eu acho que é mais legal da gente conversar sobre isso são os efeitos, né? As causas e as consequências. Obrigada, Solange, por entrar agora ao vivo comigo. Espero que a gente possa fazer bate-papos também. Hoje eu vou ser um pouquinho mais longa do que eu sou normalmente. Vou começar contando uma história para vocês entenderem o que a realidade virtual é na minha vida e o comportamento com a tecnologia, ok? Pela década de 90, já tem bastante tempo, eu criei um evento chamado Close Up Planet. Ele era baseado em música, cultura e realidade virtual. Então tinha dentro uma grande tenda. Essa tenda na época, se não me engano, foi montada pelo Nelson Fiedler. E embaixo dessa tenda tinha um conceito de realidade virtual que a gente trouxe do MIT e outros locais do mundo que já estudavam a questão da realidade virtual. A minha ideia era mostrar o conceito de hologramas e como isso causa efeitos no cérebro, certo? Então, inclusive, as pessoas podiam ter a vivência de estar dentro do show, mesmo não estando dentro do palco. Isso naquela época, tá? Era muito importante para mim o paralelo da tecnologia com a ciência e com o comportamento humano. Eu sou bastante antiga nisso. Eu não sou única, mas obviamente, e tenho certeza absoluta, sou uma das primeiras a ter feito isso, principalmente aqui no Brasil. Sou uma pioneira na área de tecnologia e comportamento. Nessa mesma época, eu passei a levar o conceito de holografia para dentro do mundo corporativo através da espiritualidade dos negócios. Hoje isso virou uma moda, o que eu acho super bacana, mas também sou uma pioneira, junto com uma outra pessoa que eu gosto muito, que é o Jair Mogi, que ele fala muito de espiritualidade de negócios há muitos anos. A gente tem mais de uma década falando sobre isso, certo? Então, o que é o holograma e como que a gente pode traçar esse universo holográfico? Zélia, obrigada por entrar, Artan, espero poder falar com cada um de vocês nesse período, hein? Nessa matéria, o que eles querem mostrar lá é que através da tecnologia 3D, você pode ter sensações, sentir sensações de coisas que você não viveu. Então eles dão exemplo, por exemplo, lá na matéria, que você pode viver um holocausto, que você pode viver um estupro, que você pode viver guerras reais, e por outro lado, você também pode se colocar na posição de um cego, por exemplo, e saber como a vida sem enxergar. Tem duas coisas que a gente precisa olhar nessa questão do 3D. O lado negativo é que, ao você viver essas emoções, você traz grandes consequências físicas para o seu corpo. Eu vou entrar nisso e vou explicar um pouco mais aprofundadamente. O lado positivo é que você cria empatia com aquilo que você desconhece e você tem melhor acesso depois para ajudar as pessoas. Eu tô vendo aqui no meu fundo agora no vídeo, hoje eu não tive tempo, gente, para poder nem programar um lugarzinho mais legal pra gente. Vocês estão no meio da minha biblioteca, cozinha e tudo, porque minha cozinha é toda de vidro, super iluminada. Eu gosto muito de estudar aqui. Esses aqui são os livros do dia. Então eu tô vendo aqui os temperos atrás, então tem uma pitadinha de comidinha gostosa nesse ao vivo hoje. Bom, então voltando à questão do holograma. Tem um livro chamado Universo Holográfico, que eu li, que é do Michael Talbot. Eu separei aqui uns itens que eu quero ler para vocês e discutir com vocês sobre isso, tá? E depois, obviamente, no final, eu vou ensinar para vocês a criar hologramas positivos. Então, fica comigo até o fim. Não vai demorar muito, mas eu vou te ensinar a criar hologramas positivos e que você consegue comprovar isso, não só através da ciência, mas da sensação, ok? Que você vai ter logo após a gente fazer esses exercícios, tá? Então, no livro Universo Holográfico, o Carl Pribern, que era um psicólogo, um cientista, deu uma entrevista para Psychology Today e ele falava o seguinte: não é que o mundo das aparências esteja errado, nem que não existam objetos lá fora. No nível qualquer de realidade, é que se você penetra o universo e olha como um sistema holográfico, chega a uma
concepção diferente, a uma realidade diferente. E essa outra realidade pode explicar coisas que até então permaneceram inexplicáveis cientificamente. Os fenômenos paranormais, as sincronicidades e, aparentemente, significativa coincidência de eventos. Ei, Paulo, que bom que você está aqui ao vivo. Oi, Ana, que ótimo que você entrou também. O que significa isso? Os estudos da realidade virtual, eles se iniciaram na década de 20. Essa entrevista foi na década de 40. Essa entrevista que ele deu provou, por exemplo, que o modelo holográfico em questão simplesmente a prova que todas as nossas recordações, elas ficam armazenadas no cérebro em compartimentos diferentes, em muitos compartimentos diferentes, ok? Oi, Alberto, entra, que bom. Wilson, que legal. Isso significa o seguinte, a cada recordação, como a da última vez que você viu sua avó, ou um perfume que você sentiu, tem uma localização específica dentro das suas células cerebrais. Esses registros, eles são deixados por um fato na memória, que são chamados de engramas. E embora ninguém soubesse do que os engramas eram feitos na época, eles se deram conta que eram neurônios que tinham um tipo especial de molécula. E a maioria dos cientistas estava certo de que iria encontrar em algum momento isso com uma questão de tempo. Já, se a gente for avançar bastante, a gente passa pela década de 20, que teve uma pesquisa super importante, que era provada que se você, por exemplo, tiver com o couro cabeludo e o crânio amortecidos, anestesia, nesse local, a pessoa pode ser submetida a uma operação cerebral permanecendo consciente e sem sentir dor. Por que eu estou falando tudo isso para vocês? Gente, aquela matéria te propõe a sentir uma realidade. Quando você sente essa realidade, ela cria um holograma mental, ok? Ela fica como memória dentro de você. Você tendo vivido verdadeiramente aquilo, ou não, certo? Quando você entra para ter vivências fortes, como eu escrevi no texto para vocês, o que nós prestamos atenção, o que nós vemos de imagem, som, todos os sentidos, eles são captados e eles são adquiridos dentro de nós como memórias. E se eu te contar o número que você tem em bytes, que são reservados dentro da nossa memória, você não vai acreditar a capacidade que é o nosso cérebro para guardar isso. Muita coisa vira lixo depois, tá? Então, avançando um pouco nisso, esses estudos começaram a mostrar que existem compartimentos neuronais que guardam essas lembranças e que você pode utilizá-las inadequadamente ou adequadamente com o tempo. E transformar, inclusive, o seu ser com isso, tá? Se a gente avançar um pouquinho em 75, um livro chamado The Mystery of the Mind, eu vou dar umas bisoiadas aqui nas minhas anotações, que tem muito nome, tá, gente? Hoje eu estudei muito, minha cabeça tá cheia. 7 horas ao vivo não é mole, não. O que falava isso? De imediato, ficava evidente que não se tratava de sonhos, essas memórias. Eram ativações elétricas de um registro sequencial de consciência, um registro que tinha sido formulado durante uma experiência com pacientes. Esse registro revivia tudo aquilo que tinha na consciência em um período de tempo anterior, como se fosse um flashback cinematográfico. Aí está a prova científica da holografia, de novo. Isso em 75, tá? Aí agora eu vou dar um salto enorme, um salto quântico, porque a holografia tem muito a ver também com a física. Tá certo? A gente está falando aqui da medicina quântica, isso é importante vocês entenderem. Obrigada, Érica, por você entrar, José também. Ei, Hugo, que bom, obrigada por estar aqui comigo, tá? Eu vou explicar para vocês como que a gente faz para enfraquecer a nossa vida interna. E quem fez esse estudo primordialmente foi um cara chamado Stephen Porges. Em 2012, ele publicou um livro, Teoria Polivagal, Fundamentos Neurofisiológicos das Emoções, Apego, Comunicação e Autorregulação. Esse livro existe, né? Você tem acesso a ele, é muito legal, porque ele fala da teoria polivagal e mostra como isso tem a ver com a empatia e como a holografia tem a ver com a empatia.
A gente vai ficar hoje na questão da holografia. A gente pode até fazer depois um ao vivo, que eu acho que eu vou fazer um ao vivo na segunda-feira. Na quinta-feira, às 11 horas da manhã, a gente fala sobre a teoria polivagal, que é muito interessante. Voltando nessa matéria dos riscos e vantagens de você criar universos paralelos em 3D, tá? Como que você enfraquece a empatia hoje, atualmente, através de sistemas como esse? Na urbanização, Charles Frauenberg, que é um autor também, é um cientista, ele fala o seguinte: a cidade é uma escola para insensibilidade. Nossos instintos naturais para prestar auxílio são cotidianamente suprimidos. O fato é que esses instintos precisam ser suprimidos se tivermos que funcionar. Existem simplesmente muitos sem-tetos, muita pobreza, muita coisa, muita tristeza demais. Expor continuamente o cidadão comum a uma desgraça muito além do seu alcance para remediar, cuidar e modificar é tornar a insensibilidade moral um requisito para se viver no dia a dia. Olha que perigo nós estamos passando com o nível de coisas que nós estamos vendo. Obrigada, Paulo, por você entrar. Esse nível de informações agressivas transforma também o nosso cérebro, tá certo? O estresse é outra coisa que cria holografias negativas em nós. O estresse nos faz rejeitar a perspectiva do outro por causa da carga cognitiva. Estamos sem espaço mental para ler os sinais das pessoas ao nosso redor. Você não consegue prestar atenção num olhar, num movimento de corpo, numa voz. E isso faz com que você não tenha empatia. O estresse evita que você tenha empatia e passe a viver totalmente dentro do seu umbigo. Você mal ouve as pessoas falando com você. E uma outra coisa é a própria mídia. Gente, eu fiquei anos em televisão, certo? Então, eu falo para vocês assim muito profundamente e depois, se quiserem, eu conto para vocês como são construídos os bastidores, os negativos e os positivos de programas que vocês assistem. A mídia, aquilo que é colocado, o mundo mau e perigoso da TV, tende a cultivar uma sensação de perigo, desconfiança, alienação e trevas. Os personagens de TV, o que é contado na TV, o que é mostrado, é uma visão sombria da natureza humana. E as pessoas internalizam essa visão. Essa frase é do Dr. George Gabner, da Universidade da Pensilvânia. E ele já provou que uma das formas de criar holografias negativas e você adoecer é assistindo esse tipo de programa. Tem pessoas que assistem o dia inteiro, escutam o dia inteiro só desgraça, e só traumas, e só tragédias. Então, o que eu te proponho? Por que eu falei para você que eu poderia ensinar para você criar holografias positivas? A primeira coisa que você precisa prestar atenção é o que exatamente você está consumindo de imagens e de som. O que você está ouvindo, vendo, lendo? O que você está colocando para dentro e que todo o seu sistema límbico, o seu sistema nervoso está construindo para que você tenha uma vida saudável ou pouco saudável? Olha, se você assistir, ligar a televisão para dormir, o que já é uma coisa assim que cria um estresse enorme por causa dos megahertz que isso tem no seu cérebro. Isso é uma outra conversa que eu posso passar para vocês. Oi, Patrícia, que bom que você entrou. Obrigada, viu, Paty? É uma honra ter você ao vivo aqui comigo. Quando você liga a televisão num volume alto e numa desgraça, coloca um filme onde tem tiroteio e dorme. E depois faz uma análise no dia seguinte, como é que foi seu sono? O que você sonhou? O que você viu? Gente, é importantíssimo você ter essa percepção de como foi seu sono. Aí depois você vai fazer outra coisa. Você vai dormir ouvindo uma música clássica, ouvindo um mantra, ouvindo uma música suave, muito suave. Você vai perceber o nível de sono aprofundado que você entra. Porque você envia para todo esse seu sistema límbico uma sensação de bem-estar. Então,
esse é o primeiro exercício da semana que eu gostaria que você fizesse. Faça um teste de dormir ouvindo barulho e guerra e dormir ouvindo paz e sonoridade. Até pássaros, sons de rio, de música. Isso tudo é muito importante. Você vai ter percepções muito grandes sobre isso. Existem formas de você criar holografias. Quem medita já consegue entrar num estado de calma muito grande e que ajuda muito profundamente a você criar essas holografias que eu estou propondo para vocês. Tem uma coisa muito interessante que eu também já vou te ensinar, tá? Tem uma coisa interessante que o Pryban, que é aquele da década de 40, um dos primeiros cientistas, observou e que eu acho que eu vou contar para vocês agora para eu ensinar vocês a fazerem isso. A principal característica de um holograma que ele descobriu foi o seguinte: o holograma ele pode estar, como a memória, espalhado em várias partes do cérebro em vez de estar localizado. Se era possível para todas as partes de um pedaço de filme holográfico da experiência dele conter toda a informação necessária para criar uma imagem completa, então parecia ser igualmente possível para todas as partes do cérebro conter toda a informação necessária para lembrar uma memória completa. Sacou? Obrigada, Tássia, por entrar ao vivo. Gente, tem tanta gente linda aqui entrando ao vivo. Obrigada, viu? Eu vou ensinar você agora a partir dessa ideia. A holografia, tecnicamente, se eu fosse te ensinar isso, ela divide a foto em vários e cada foto que você olha, pedacinhos, você vê a primeira imagem completa. Por exemplo, se você fizer uma holografia de uma maçã, você vai cortar essa maçã em várias. Todos os vários são uma maçã completa, beleza? Por que você consegue construir isso mentalmente de forma positiva e quais os riscos daquilo que a gente está vendo dos jogos 3D e das dimensões de sentimentos 3D que vocês leram da matéria do Estadão? Olha, quando você está achando complicado, Rê? Será que é porque você entrou no meio do caminho ou você entrou no início? Eu vou explicar bem claro. Holografia é você criar imagens positivas ou negativas a partir de memórias cerebrais. O seu cérebro não sabe o que está certo, o que está errado, o que é verdade, o que é mentira. Ele simplesmente assume aquilo como algo acontecendo naquele momento, certo? Então, se você vive um 3D, por exemplo, de um estupro, como é contado naquela matéria, você tem o sentimento real de que você foi estuprada. Esse sentimento envia para o seu cérebro mais de 1000 sensações químicas por segundo. Uma delas é eliminar no seu organismo o cortisol, que é lançado pela sua suprarrenal. O cortisol, ele é o grande vilão do estresse da nossa vida hoje. Por quê? Quando ele é emitido na sua corrente sanguínea, ele fica dentro do seu corpo por mais de 6 horas. Você imagine o estresse que você está causando sem ter vivido, simplesmente por ter tentado ter uma experiência 3D. Negativa, obviamente. Se você tem uma experiência 3D positiva, você vai criar no seu corpo endorfina e também você pode criar no seu corpo oxitocina. Isso tudo inverte toda essa questão do estresse que a gente está falando aqui. Então, como que você cria holografias positivas? A meditação é simples de fazer, na verdade. Posso até fazer um ao vivo aqui com vocês outro dia sobre meditação, mas a meditação ela diminui esse nível de estresse. E a outra forma de criar holografias positivas é você colocar coisas saudáveis no seu cotidiano. Prestar atenção em que você ouve, escolher os programas de televisão que você assiste, os filmes que você assiste e principalmente bem perto da hora de dormir, sempre antes das 11 horas, no máximo 11 horas da noite, você começar a diminuir o número de inputs cognitivos no seu cérebro para que você tenha um sono tranquilo. Então, objetivamente agora, a gente vai construir uma holografia positiva, tá? A holografia positiva, você vai construir imagens a partir da sua experiência, criando uma holografia para que você repita isso amanhã. Sabe que o Wii, aquele jogo Wii, que você simula, inclusive em 3D,
pilates, dança, tênis, etc., foi criada a partir dessas teses de holografia, tá? Eu que vou ensinar para você agora você criar exatamente um UI pessoal. Nós vamos criar um jogo de holografia pessoal. O que eu quero que você faça agora? Primeiro eu quero que você comece a relaxar, certo? Então, você começa a relaxar e eu quero que você comece agora a entrar num outro estado ouvindo a minha voz. Você não precisa me olhar. Se você quiser fechar os seus olhos, vai ficar fácil de você conseguir criar essa holografia. Então, vamos lá. Feche os seus olhos, coloque um leve sorriso no seu rosto. Eu não sei onde você está, mas procura ficar de uma forma confortável. Obviamente, você não está fazendo isso dirigindo, né? Então, você fecha os seus olhos e você começa a respirar mais lentamente e você vai começar a criar uma tela, que é uma holografia mental que você vai criar. Essa tela, quando você fechar seus olhos, procura colocar essa tela bem à frente dos seus olhos. Essa tela ela tem que ser bem grande e nela é como se fosse uma tela de cinema. Você, Rê, que já trabalhou em televisão, vai começar a fazer uma edição. O que eu quero que você coloque ali? Eu quero que você comece a construir uma imagem que você gostaria de viver, certo? Então vamos propor hoje um sono tranquilo, tá certo? Então eu quero que você comece a colocar nessa imagem você deitada na sua cama, super confortável, com uma roupa confortável, um sono muito tranquilo. Para você perceber se você está entrando na construção da holografia, quando você estiver com esses olhos fechados, essas imagens precisam estar muito brilhantes. Muito. Você tem que ver tudo com muita realidade. Tudo muito brilhante. Se você vê as cores, o seu quarto, a sua cama, a roupa de cama, os adornos que tem no seu quarto, se você sentir que você está lá, você está conseguindo construir, ok? Você pode colocar os seus filhotinhos juntos, seus gatinhos, seus cachorrinhos, coloca tudo que faz parte da sua história. Então você deita e começa a construir essa imagem de uma forma muito tranquila. Quando você tiver certeza que tudo está lá, inclusive você começa a sentir aroma, você coloca o aroma que você quer estar sentindo ali naquele momento, o aroma que você tem hábito de colocar, tudo que te faz ficar em paz. Constrói essa cena perfeitamente de olhos fechados nessa tela que está bem à frente dos seus olhos. Quando você estiver olhando para essa tela, você vai estar criando uma memória positiva desse momento. Essa memória positiva é que vai criar uma holografia desse sono. Ok? Eu estou dando um exemplo simples que você pode fazer de várias coisas. Inclusive, escolha agora a trilha sonora que você vai colocar no seu sono. Partindo desse momento, você vai verificar se está tudo igual. Tudo do jeito que você gostaria que tivesse. Se não tiver, você edita essa cena. Vai com os olhinhos fechados, vai lá e edita. Ah, não, eu quero botar isso no lugar. E aí começa a respirar cada vez mais lentamente fazendo isso. É como se fosse uma micromeditação, só que você não está entrando em estado de relaxamento. Está entrando em estado de ação consciente através da holografia. É como se eu estivesse fazendo uma cirurgia cerebral em você, anestesiado o seu couro cabeludo, mas você está consciente enquanto está sendo operada. Enquanto você está fazendo isso, você está construindo essa cena que você quer. Quando você sentir que está ok, você vai fazer uma respiração profunda e soltar também pelo nariz profundamente em estado de relaxamento. Você vai perceber que o seu cérebro está descansado. Isso que eu te ensinei a fazer agora é muito simples e é uma maneira de você criar holografias positivas em qualquer situação da sua vida. Antes de uma reunião, antes de uma conversa difícil, antes de uma tomada de decisão importante, antes de dormir, ao sair da cama. Você criar o seu dia com holografias positivas e, primordialmente, fazer boas escolhas. Não pense que dormir com uma metralhadora na cabeça, com filmes de guerra, gritaria, som alto, briga, vai te trazer um sono tranquilo. Cientificamente, no início dessa nossa conversa, eu provei para vocês o que foi já estudado por neurocientistas e como que isso faz muito sentido, tá certo? E como que isso realmente pode mudar
Tássia é psicóloga, sabe o que eu tô falando. E Tássia, você muito provavelmente criou holografias positivas na sua empresa e por isso você tem tido tanto sucesso dentro da sua empresa. É muito importante você prestar atenção no consumo de coisas positivas que você tem feito. Você não vai virar uma pessoa alienada, mas você vai aprender a fazer boas escolhas e conversar sobre assuntos que construam moléculas emocionais positivas em você. Gente, eu acho que eu já me alonguei muito. Certamente as minhas amigas que estão agora aí, né, me ajudando a criar esses ao vivo, que eu vou fazer 2 vezes por semana, já estão mandando eu cortar e sair do ar, porque apesar de não ser televisão, a gente também tem time. Eu queria agradecer a presença de vocês. Se tiver alguma pergunta, por favor, faça que eu respondo. Obrigada por todo mundo. Paula, obrigada por ter entrado. Eu entro de novo ao vivo na quinta-feira às 11 horas da manhã e a gente pode falar sobre a teoria polivagal, que eu acho que é super interessante. Para hoje, o que fica de exercício dessa semana, que você pode fazer durante a semana. Faça a experiência de dormir com filmes, programas que falam de desgraça e depois faz a experiência contrária. Antes de dormir, baixar o nível de energia, quer dizer, você aumenta o seu nível de energia vital e baixa o nível de energia externa. Música calma, imagens suaves e comece a colocar ao seu redor suavidade. Flores, fotos lindas, tudo que te faz bem para a alma, faz bem para o cérebro, faz bem para o coração. Lembre-se, as holografias positivas, elas podem ser construídas através das nossas escolhas. Gente, obrigada por ficar comigo esse tempão todo aqui ao vivo. Nos vemos de novo na quinta-feira, às 11 horas da manhã. E se vocês quiserem, eu falo a teoria polivagal, que eu acho que vocês vão gostar. Tá bom? Um beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Antes, entra no meu site, vai lá, escreve lá, www.idhl.com.br. Se inscreve, que tudo isso que eu tô falando aqui você vai receber, tá? Um beijo. Tchau.